Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá amigos, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa Ronda da Cidade. Eu quero contar com a sua audiência, começando mais uma semana aqui no programa de maior audiência do norte do estado do Espírito Santo. Fiquem conosco, é de Linhares para todo o estado. Hoje eu tenho mais um caso de notícia policial onde a cidade de Linhares está na cena, no cenário de mais um homicídio. Está nas páginas policiais com mais um homicídio registrado. Desta vez, Bebedouro. Um jovem de prenome Wilker acabou sendo assassinado na noite do último sábado. E essa é mais uma história com aquela característica que eu já falei aqui por diversas vezes de execução, o que mais se repete na cidade. Eu tenho imagem do local do crime e hoje eu tenho informações sobre a investigação desse crime. Está aí. O jovem de prenome Wilker que foi assassinado quando estava na varanda da casa de um parente. Alguém chega e atira nele. Foram diversos tiros. A perícia constatou pelo menos 12 perfurações no corpo de Wilker. Bem, aí depois de recolhido o corpo, a polícia saiu dali com uma informação importante. Tá vendo esse pessoal aí preso? E esse beco chamado Beco da Madalena, em Rio Quartel, tem tudo a ver com a elucidação do caso de homicídio. É sobre isso que nós vamos falar agora. Informações de moradores dão conta de que estava havendo uma comemoração por causa da morte de Wilker em Bebedouro. É caso de Ronda da Cidade que nós vamos trazer aqui as apurações. Até porque, pode voltar aqui para mim, esse material todo aí que nós mostramos foi apreendido no local do crime. O delegado Fabrício Lucindo tem prisões feitas e daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito do caso. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Recado importante, interaja conosco através das redes sociais, vai aparecer aqui na sua tela um telefone muito importante, é 99622-4547. É nesse telefone que você vai interagir conosco, vai mandar o seu vídeo flagrante, como muitos moradores já mandaram para nós. Deixa eu falar com a minha produção, aliás. Produção, tudo bem? É nesse telefone que a nossa produção vai manter contato com você, vai interagir com você. Então é muito importante, anote. Aliás, estamos ao vivo, para você anotar, hein? Nós também estamos ao vivo no Ronda na Rede, é o nosso canal no YouTube. Aproveite para interagir conosco também através desse canal. Vamos voltar a mostrar imagens, produção, lá do Beco da Madalena, em Rio Quartel, que pode sair de lá a elucidação do último homicídio registrado na cidade de Linhares. Coloca aí na tela, por favor. Bem, a polícia registrou um homicídio aqui na cidade de Linhares no último sábado. Jovem de prenome Wilker foi assassinado. A história se desenrola e aí as informações chegaram para a Força Tática que esteve nesse beco. Moradores relataram que quem matou o Wilker estava comemorando a morte dele nesse beco chamado Beco da Madalena, em Rio Quartel. Armas e drogas apreendidas e esse pessoal todo foi parar na cadeia. Pode voltar aqui para mim. Segundo moradores, teriam sido eles, ou saiu deste grupo, os autores do homicídio de Bebedouro. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Wilker Bandeira dos Santos, de 25 anos, foi morto a tiros quando estava na varanda da residência de um familiar, na Avenida Ana Barcelos Correia, em Bebedouro. Foi no final da noite do último sábado.
Para a polícia, ele pode ter sido morto por causa de brigas de grupos que rivalizam pelo controle do tráfico de drogas na região. Na ocorrência policial consta que a casa onde estava a vítima foi invadida por homens desconhecidos, que atiraram diversas vezes contra ele. A perícia constatou 12 perfurações de arma de fogo no corpo de Wilk, que teve morte confirmada no local. Os matadores chegaram num veículo palio de cor branca. Logo depois, evadiram-se da cena do crime. Depois do crime, muitas informações foram passadas para a Polícia Militar, através do telefone 190, dando conta da possível localização dos matadores. No chamado Beco da Madalena, policiais fizeram cerco. Em marcha, eles partiram para realizar prisões. É como conta o sargento Peterson, do 12º Batalhão. Ocorrido na região de Bebedouro. Deslocamos equipes para o local. Naquele local, colhemos informações do ocorrido. Informações nos trouxeram 2 nomes das pessoas que estavam envolvidas nesse homicídio. Fizemos diligências na localidade que as denúncias constavam que eles poderiam estar. O local seria Rio Quartel. Inclusive, uma das testemunhas mencionou que após o homicídio, eles deslocaram sentido Rio Quartel. A localidade que foi denunciado que eles estariam é uma localidade conhecida pelas guarnições de Força Tática. É um local que a gente sabe tem um intenso tráfico de drogas. Sabemos da dificuldade de chegar ao local, reunimos a equipe, montamos estratégia para que a gente pudesse cercar o fundo, que a gente tinha conhecimento que se a gente chegasse para frente, iriam haver correria pelos fundos, por ser uma região de pasto. Após o local cercado, a equipe chegou pela frente. Um dos elementos tentou correr, chegou a pular uma parede e cair para o pasto. A equipe dos fundos fez a abordagem. Esse elemento portava uma pistola 380. Após a abordagem no local da denúncia, no beco da denúncia onde eles estariam, foi abordado mais um grupo de pessoas. Após todas as diligências do local, foi apreendido mais um revólver calibre 32, uma sacola com expressiva quantidade de entorpecente, tanto crack, maconha, cocaína, balanço de precisão, material para embalo. Todo o material apreendido foi levado para a 16ª Regional junto com os presos. Hoje, todos prestarão depoimento ao delegado de crimes contra a vida. Esse foi mais um belo serviço da equipe de Força Tática do 12º Batalhão. E belo trabalho. Aí aqui está a explicação da gente dizer aqui. Produção, coloca imagem para mim na 16ª Regional, por favor. Eu tenho uma câmera lá na 16ª, essa aí, ó. Os presos estão aí, vão dar depoimento ainda hoje e vão seguir para presídios. Eu não sei quantos vão ficar por causa desse crime e eu não sei quantos serão liberados. Não sei. Isso é caso de investigação. Quem vai investigar, inclusive, é o delegado Tiago Cavalcante, não é? Juntamente ali com o delegado Fabrício Lucindo, que é o chefe da 16ª Regional. Mas depoimentos vão ser tomados. E aí está a explicação de Linhares ter, pelo menos, 90% de elucidações garantidas em crimes de homicídios. Eu falei sobre isso na semana passada. Isso para nós é muito bom. Não é bom que o crime aconteça, mas acaso ocorra, acaso aconteça, essa informação é extremamente importante. Aqui, cerca de 89% a 90% dos casos têm resposta. E olhe lá se não ultrapassar isso ainda. Mas todos eles estão aí ainda, a informação é essa, na 16ª Regional. É aquela história que a gente sempre tem falado aqui, pode voltar aqui para mim. Um dia é da caça, o outro é do caçador. Nesse final de semana foi do caçador. Daqui a pouco de volta com informações no programa Ronda da Cidade, dando um giro de notícias ainda no setor de polícia. Eu volto já. Eu estou tendo dados aqui, estou recebendo, aliás, dados de uma pesquisa muito importante que foi feita no estado do Espírito Santo entre 2018 e 2019. Eu acertei o período, produção? Acertei, né? Nesses dados aí que estão sendo levantados, eu quero daqui a pouco chamar uma matéria em nível de estado. É muito importante, eu falei no primeiro bloco de elucidações. Sabe que nesse período de 18 para 19, de cada 100 homicídios registrados no estado do Espírito Santo, 51 ficaram sem resposta. Sabia disso?
Isso no volume geral do estado do Espírito Santo. E aqui, na cidade de Linhares, desde 2014, a nossa média de elucidações é entre 85%, 86%, 89%, 90%. Mas falando de Linhares, daqui a pouco eu vou contar mais a respeito dessa pesquisa. Coloca no ar aí, Rede Descontão. Atenção, hoje, se você quer aproveitar promoções, tem o Centrovitan com 30 comprimidos a R$ 69,00. Tem mais, vou mostrar. R$ 157,00 no Redux, né? O Nobis Slim também, não é? Juntamente aí nessa promoção, R$ 157,00 e divide no cartão. Agora tem mais. Protetor, inclusive Protetor Kids, hein? R$ 69,00 à vista e também divide no cartão. Vale a pena aproveitar a promoção da Rede Descontão. Nessa câmera aqui. Eu vou trazer agora um giro de notícias. Luana Santos tem informações, atualizando outras notícias do setor de polícia. Põe no ar. 2 ciclistas morreram na noite da última sexta-feira após serem atropelados por um caminhão na BR-101, na localidade conhecida como Assombro, no município de Aracruz. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, as 2 vítimas, uma de 16 e outra de 24 anos, trafegavam no sentido Linhares e o caminhão no sentido contrário. E ao realizar uma ultrapassagem em local proibido, invadiu o acostamento atropelando as vítimas. Um ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o outro chegou a ser socorrido por uma equipe da Eco 101, mas também não resistiu e morreu a caminho do hospital. O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ele foi encaminhado para a delegacia. Um grave acidente entre 2 automóveis, Linha e um Gol, na noite do último sábado na rodovia ES 248, que liga os municípios de Linhares e Colatina. No Linha estava o condutor mais 2 jovens e no Gol, carro de aplicativo, estava o condutor e uma passageira. De acordo com o motorista do Linha, que trafegava no sentido Lagoa Nova, ele foi fazer uma ultrapassagem e não percebeu que o Gol vinha no sentido contrário e colidiu frontalmente. As 2 jovens que estavam no veículo, que tentou fazer a ultrapassagem, segundo informações dos profissionais do Corpo de Bombeiros, tiveram ferimentos leves, foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Linhares. A passageira do Gol também teve ferimentos leves. Já o condutor do carro de aplicativo fraturou um dos joelhos e foi levado juntamente com a passageira também para o HGL. Muito bem, informações. Falando em elucidações, coloca uma foto para mim que acabou de chegar da 16ª Regional, por favor. Olha aqui, esse rapaz que aparece na nossa tela, ele está preso. A informação parte exatamente da Polícia Civil e consta que ele estaria envolvido em pelo menos 2 casos de homicídios registrados aqui na nossa região. É o que diz a polícia. Bem, o delegado Fabrício Lucindo disse que ele é autor dos tiros que ceifaram a vida de Vinícius Belisário Dias, de 40 anos. Esse crime aconteceu em 23 de agosto deste ano, na Avenida República, no bairro Interlagos. E ainda, de acordo com o chefe da 16ª Regional, na mesma madrugada, Gabriel executou a tiros Carlos Correia Filho, o Torinha, de 47 anos, que foi morto num beco por volta das 5h38 na rua Rio Grande do Norte, bairro Aviso. Ele é acusado desses 2 crimes. É como eu disse, né? As investigações, as elucidações de Linhares são rápidas, ainda bem. E olha, sabe quantos investigadores tem da Delegacia de Crimes contra a Vida? 2. Sabe quantos seriam necessários? Mais de 4. Pelo menos 4. E nós temos 2 e o resultado é esse que nós estamos falando aqui. Mesmo com esse resultado, tem um número que é preocupante em nível de estado. Numa pesquisa que foi feita de 2018 a 2019, ficou constatado que de 100 homicídios registrados no estado, 51 ficaram sem respostas. Isso no universo geral, em nível de estado. Eu quero trazer agora essas informações. Põe no ar. Dados de um estudo chamado Onde Mora a Impunidade, divulgado pelo Instituto Sou da Paz nesta semana, mostram que a cada 100 homicídios ocorridos no Espírito Santo, entre os anos de 2018 e 2019, metade não foram solucionados. O que significa também que os culpados pelos crimes não foram punidos. Eles explicaram que devido à não transparência dos demais estados, não é o nosso caso, de alguns estados, é que eles tiveram que, como metodologia, procurar as denúncias que são oferecidas pelo Ministério Público.
Aí tem dois pormenores para a gente poder explicar. Primeiro, quando o autor é adolescente, não se é oferecida a denúncia, ele não comete homicídio, ele comete ato infracional análogo ao crime de homicídio. Então, esse aí não é computado, quer dizer, a equipe, né, porque o delegado sozinho não resolve o inquérito, tem a sua equipe. A equipe resolve o homicídio, mas não é computado porque não foi oferecida a denúncia. Isso aí é uma das falhas da metodologia. E a outra, quando o autor morre, eu cometi um homicídio hoje, amanhã eu sou morto. Quando ele é morto, há a extinção da punibilidade. Então, não há que se movimentar toda a máquina do Estado para depois acusar o morto. Não tem como. Então, isso aí também não é computado. Para a realização do levantamento, foram solicitados via Lei de Acesso à Informação de dados de homicídio em 2018, solucionados até o ano de 2019. Em todo o Brasil, o indicador de esclarecimento dos assassinatos é de 44%. No Espírito Santo, o índice é de 49% e está entre os estados brasileiros classificados com média eficácia na resolução dos crimes. Nessa faixa, ficam os estados com percentual de resolução menor que 66% e maior que 33%. O homicídio ele é muito complexo. Se um autor de homicídio chega no DHPP e diz eu matei fulano, eu tenho aí no mínimo 60 dias para provar, que é o tempo da prisão temporária mais renovada, para provar que ele está falando a verdade, que ele não está escondendo, inclusive a motivação, além das perícias e todo o conjunto probatório. Então, não é fácil. Resolutividade é aquele homicídio que ocorreu dentro do ano e foi resolvido dentro do mesmo ano. Diferente da produtividade. Até hoje, ontem mesmo, nós resolvemos um homicídio de 2020. Então, isso aí é uma produtividade. E mais, temos as tentativas de homicídio, que dá em torno de 40% dos homicídios que ocorrem no Estado. Então, você tem um volume muito grande que não é computado. Por quê? É uma questão metodológica. Só pegaram um recorte, homicídio, resolutividade. Então, para os delegados de homicídio, isso foi frustrante. O estudo aponta ainda que na classificação geral, o Estado é o 7º colocado na resolução dos homicídios, com percentual um pouco acima da média nacional. De acordo com o superintendente de Polícia Especializado, o delegado José Lopes, esse percentual de casos solucionados vem aumentando. Segundo o superintendente, esse estudo também não aponta a produtividade da Polícia Civil, que é bem alta no Espírito Santo. A gente todo dia acaba desvendando, quer dizer, esse ano desvendamos um crime de 2020, tem crime de 2019, isso vai computando. Quando foi feita a estatística deles, que foi feita o estudo, a análise, o número era de um jeito, agora ele é maior. Todo dia consegue. Enquanto não completar 20 anos, a gente continua investigando. E depende muito da família, né, da população, porque quem sabe o que aconteceu mora no bairro. Para isso precisa confiar no trabalho da polícia. E graças a Deus aqui no Espírito Santo, talvez seja a nossa maior, além do empenho dos colegas, o maior trunfo nosso é que a população confia no trabalho do DHPP. No entanto, os números ainda estão distantes do ideal para as famílias que aguardam respostas dos casos. Uma das causas apontadas pelo Instituto Sou da Paz para o alto índice de crimes sem solução no Brasil seria a falta de investimentos nas investigações. Pelo volume da quantidade de homicídios que a gente tem, deveria ter o dobro ou triplo de policiais, mais viaturas, mas isso tudo é ao longo. Não adianta você chegar e botar 50 policiais agora ali, que não vai ter resultado agora. Vai levar 2 anos, você não faz de um dia para o outro. Mas eles têm razão de que o maior investimento seria interessante. O delegado José Lopes salientou ainda a importância do Disque Denúncia e também do contato direto com a família para as resoluções dos crimes aqui no Espírito Santo. Todos que foram solucionados foram em parceria com a família, com a população. O policial de homicídio ele não trabalha sozinho. Então, essa resolutividade, que hoje está em 7º lugar no Brasil, eu agradeço aos policiais e a toda a população que confia no trabalho e que sempre denuncia. Pois é, mas eu vou chamar intervalo comercial. Eu vou usar o caso do Beco da Madalena para dizer o seguinte: com a boa utilização da ferramenta que nós temos e com um trabalho conjunto envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil,
É possível mudar um pouco dessa história. É claro que tem que ter investimento. Agora, tá vendo? A polícia esteve no Beco da Madalena. Coloca a imagem de novo para mim, produção. Beco da Madalena, onde estava havendo uma festa, informação de morador. E aí, ela levou essas pessoas para a cadeia como sendo suspeitas do crime que aconteceu em Bebedouro. Aí, no boletim de ocorrência da Polícia Militar, estavam todos esses dados. O que eu estou querendo dizer? Trabalho conjunto envolvendo a Polícia Militar e a Polícia Civil tem possibilitado um cenário diferente aqui na cidade de Linhares. Aí é que está o detalhe. Óbvio que toda a polícia, quem dera, né, que toda a polícia no Brasil tivesse tais investimentos, mas a gente sabe que não tem. Então, se não tem, tem que utilizar bem aquilo que tem. Nós temos 2 investigadores aqui. Se não é o trabalho conjunto envolvendo Polícia Militar e Polícia Civil, a coisa não seria essa que eu acabei de relatar, um percentual de elucidações que é um dos maiores do Estado e um dos maiores até do Brasil. Daqui a pouco de volta, outras informações no programa Ronda da Cidade. Fique aí, voltamos já. De volta com o programa Ronda da Cidade e agora eu vou abordar CNHs que foram recolhidas no estado do Espírito Santo. Do início do ano até agora foram milhares de CNHs. Tem muitos motoristas por aí transitando pela BR-101 e ruas e avenidas de várias cidades do estado sem a carteira nacional de habilitação. O número chegou a 7.000, produção. 7.000 CNHs recolhidas. Informações agora no Ronda. Põe no ar. Mais de 7.000 condutores de veículos tiveram a carteira nacional de habilitação suspensa de janeiro a agosto deste ano em todo o Espírito Santo. Com isso, os motoristas capixabas perderam o direito de dirigir. Isso representa, em média, 30 condutores punidos diariamente. É um número considerável, eu diria, porque aqueles condutores, que deixam de observar o Código de Trânsito Brasileiro, as suas normas regulamentadoras ao transitar com o veículo em via pública, vai cometendo infrações de trânsito e, eventualmente, vai ter sobre si a instauração das penalidades cabíveis. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. De acordo com Marcos Perosini, diretor de habilitação, veículos e infração do órgão, desses 7.276 condutores que perderam a CNH, mais de 3.000 entregaram voluntariamente o documento. O condutor que se prontifica a entregar sua CNH, quando ele já observa a possibilidade de cumprimento da suspensão da sua CNH, ele tem essa oportunidade, dentro de um serviço que o DETRAN do Espírito Santo já disponibiliza em nosso site, na nossa plataforma digital, fazendo com que este condutor ele não precise comparecer presencialmente a uma das agências físicas do DETRAN. No ano passado, o número de condutores que perderam o direito de dirigir foi de 9.000 no Espírito Santo. Mesmo que exista uma pontuação limite para ter a CNH suspensa, que varia entre 20 a 40 pontos, algumas infrações, se cometidas apenas uma vez, levam à suspensão imediata. Entre elas está a embriaguez ao volante e a recusa ao teste do bafômetro, dando assim uma infração gravíssima. Este condutor ele pode ter a instauração de processo de suspensão do direito de dirigir quando ele atinge 20 pontos, se ele cometeu 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se ele cometeu apenas uma infração gravíssima e 40 pontos se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima. Ou seja, essa alteração acabou variando a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que vai de 20 a 40 pontos, dependendo da gravidade da infração. Já os condutores que cometem a infração de excesso de velocidade em 50% acima do permitido, ficam 2 meses sem poder dirigir. O mesmo acontece para os motociclistas que pilotam sem usar o capacete. Lá previsto no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, diz que aquele condutor que for observado a condução do veículo em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, também vai ter aí sobre si a instauração de processo de suspensão de CNH. E também a outra hipótese se refere
o artigo 244, né, aquele motociclista também que transitar com o veículo sem utilizar o capacete também é penalidade de suspensão direta da sua CNH. Marcos Perosini ressaltou ainda que os condutores, mesmo com a carteira de habilitação suspensa, que insistirem em dirigir pelos municípios do estado, podem sofrer consequências mais graves, como ficar 2 anos sem poder dirigir e precisar fazer autoescola novamente. Aquele condutor, né, que eventualmente está em processo de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, insiste em dirigir o seu veículo e eventualmente for flagrado, né, numa blitz, numa abordagem policial, ele pode ter realmente uma outra infração que vai caracterizar a cassação da sua CNH. O que este processo significa? A cassação ele vai obrigar a este condutor a ficar 2 anos sem a sua carteira de habilitação e depois de cumprido esses 2 anos de suspensão, ele deverá submeter ao novo processo de habilitação, né, como se fosse a primeira habilitação dele. Pois é isso aí. Gente, eu vou falar de um curso inédito que está acontecendo no estado do Espírito Santo envolvendo agentes de segurança. É relacionado a tóxicos e isso é luta contra o tráfico de drogas, é para aumentar ainda mais a qualidade dessa luta contra traficantes na região. O detalhe é esse aqui. Vamos saber dessas informações. Põe no ar. Agentes de segurança pública do Espírito Santo participam do curso de análise criminal, oferecido pelo governo e realizado pela primeira vez no estado. O curso é uma iniciativa do Observatório da Segurança Cidadã e faz parte do programa Estado Presente. Esse curso é uma iniciativa aqui do Observatório da Segurança Cidadã, coordenado aqui pelo Instituto Jones dos Santos Neves, dentro do âmbito do programa Estado Presente. Então, a gente vai estar formando analistas criminais para ajudarem no dia a dia das operações, das suas ações, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, a utilização de dados e informações que possam auxiliar no planejamento das suas ações. De acordo com a coordenadora do Observatório da Segurança Cidadã, os policiais serão capacitados para trabalhar com informações sobre diversos crimes, como os tipos de delitos, dias, horários e locais de maior ocorrência. Planejamento de curto prazo, planejamento de um patrulhamento de rotina, ou para identificar os locais onde poderiam ser instaladas câmeras de monitoramento, ou até mesmo trabalho de investigação da Polícia Civil. Nesta primeira edição, cerca de 50 agentes civis e militares participam da formação. No curso, os alunos irão aprender noções de estatística e interpretação de dados, permitindo a análise e o cruzamento de informações que irá contribuir para a criação de estratégias voltadas para o combate à violência no estado. O objetivo é formar especialistas que saibam obter informação a partir dos números. A gente não está formando estatísticos ou geógrafos, a gente está formando analistas que serão capazes, então, de utilizar dados, construir a cultura do uso de dados dentro da atividade policial. Ainda segundo a coordenadora do Observatório da Segurança Cidadã, o curso oferece instrumentais teóricos e práticos e, além de policiais civis e militares, terá como público-alvo também outros agentes de segurança pública, como Corpo de Bombeiros, guardas municipais e Ministério Público. O curso é voltado para todos os operadores de segurança do Estado. Essa primeira turma nós estamos contando com policiais civis e policiais militares. A partir da próxima turma a gente vai convidar também guardas municipais, Corpo de Bombeiros e Ministério Público. E todos combatendo o tráfico de drogas, os entorpecentes que são motivações para os homicídios, na sua maioria, em todo o estado do Espírito Santo. É isso aí. Daqui a pouco de volta com as últimas notícias do programa. Eu volto já. Já deu uma polêmica danada o suposto programa de governo que prevê a distribuição gratuita de absorventes para crianças, aliás, para adolescentes jovens, que não têm condições de tê-los, condições de adquirir esse importante instrumento. O grande detalhe é que, polêmicas à parte, se vai ser o governo que vai distribuir, se não vai, o detalhe é que muita gente está se compadecendo numa situação que é importantíssima.
e tem feito distribuição de absorventes aqui no estado do Espírito Santo. Em Linhares não foi diferente. Um grupo se voltou para essa realidade. Eu quero saber agora dessas informações. Põe no ar. Infelizmente, a pobreza menstrual é um tema pouco conhecido, mas é um tema muito importante, porque quando as meninas se encontram no período menstrual, elas acabam faltando escola, ficando em déficit nessa questão estudantil, justamente por não ter condição de comprar absorventes e se sintam envergonhadas de estar indo à escola por estar naquele período menstrual. Então a gente vem para poder auxiliá-las para manter não vir atrapalhar elas no período estudantil. E há quanto tempo vocês vêm desenvolvendo essas ações? A gente começou a desenvolver essa ação tem em média 1 mês, mas a gente pretende continuar. Carla, quem quiser ajudar, como fazer? Você pode estar indo nos nossos pontos de arrecadação, que é na Prisma Imóveis, aqui na Lagoa do Meio, na BR. Tem a Lojas Havaianas lá no centro e as 2 lojas maçônicas que também se localizam no centro. E em Soretama a gente também tem a loja maçônica lá, que também é um ponto de coleta. A gente tem o PicPay, que é o @ASS Flores das Acácias N4. E a gente também tem o Pix para estar doando. Para quem vocês estão doando e como estão sendo feita essa distribuição? Então, a gente vai estar fazendo essa doação na escola Manuel Martins, MF Manuel Martins, lá do Pontal do Ipiranga, de primeira, mas a ideia é, no fim desse primeiro período de arrecadação, a gente vai tentar expandir mais. Porque de primeira a gente tinha que escolher uma escola e a gente escolheu a escola do Pontal. Pois é, falar disso é importante sim. Se vai ser um benefício gratuito dado pelo governo do estado, não sei, mas o mais importante é saber que tem muitas adolescentes que não têm condições de comprar os absorventes. Então, é importante propor políticas públicas. Afinal de contas, por que pagar impostos? E para onde vai? É isso aí. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.